Olá, 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 olá. E aí, meus caríssimos? Fala, pessoal, boa noite. Se vocês estiverem me ouvindo aí, me vendo bem, se estiver tudo ok com a transmissão, por favor, me avisem. Cara, deixa eu falar pra vocês, o curso aqui do final de semana foi um sucesso total, sério. Eu fiquei com pena mesmo de quem não veio. Pena nada, né, cara? Não veio porque não quis. O curso foi muito legal, cara. Muito legal mesmo. Assim, a gente conseguiu falar de coisas, de conteúdos assim, bem densos, né? Conseguimos ali partir, né, das questões bem particulares. Fala, Saulo, amanhã, cara. Amanhã, finalmente, eu vou poder te encontrar, te dar um abraço. Então, o curso foi legal pra cacete, cara. A gente conseguiu falar assim, de coisas bem interessantes e muito relevantes assim, para a prática clínica e para a vida também, né? Não foi só assim, vamos falar de psicologia e tal e afastar aqui o nosso coração desse negócio. Não dá, né? E assim, foi bacana pra caramba, cara, bacana pra caramba. Veio gente do Brasil inteiro, né, cara? Olha só, eu fiz o curso aqui em Presidente Prudente, pô. Presidente Prudente é o cu do mundo, entendeu? A gente fica aqui quase divisa com o Mato Grosso do Sul, ninguém conhece essa porra, estado de São Paulo, mas né, a galera veio, pô, 16 horas de ônibus, quatro aeroportos aí, fazendo o embarque e desembarque, né? O pessoal do Rio Grande do Norte, o pessoal do Sul, porra, cara, foi massa pra caramba, né? E a interação do pessoal, assim, é sensacional, cara. E o legal, cara, é que a gente saiu pra jantar, todo mundo depois ali no sábado e tal, tinha um jantar preparado e foi legal pra caramba. Foi ou não foi, Karen? Final de semana mais agitado. Formatura teatro, a Karen tava aqui, Karen é de São Paulo. E falando nisso, hoje 5 da manhã eu tô embarcando para São Paulo, porque vai ter o evento Rota 2020, né? Vai estar lá eu, né? O Fernando Pinheiro, Dr. Paulo Pacheco, vai estar lá o Saulo, vai estar lá o Dr. Dario Leitão, o Chico, o Jota e eu vou estar lá estragando o evento, tá bom? Fazer o que, né? Me chamaram, eu vou lá pra gente dar risada e falar umas besteiras. Muito bem, cara, mas é sério, né? Já fechou a inscrição, então se você não comprou o convite do Rota, tu não vai, é isso que vai acontecer, né? Você vai ficar aí mais um final de semana gastando dinheiro à toa, né? Enquanto poderia estar lá com a gente. Vai ter olha só, Ítalo vai estar lá dando curso também nesse final de semana, aliás, acho que ele já está lá, e a gente vai jantar todo mundo junto ali no sábado, né? Toda essa galera aí do Instagram aqui, né, que entregou um conteúdo para vocês, que estava aqui diariamente, né, falando, postando as coisas, fazendo live, texto, enfim, cara, vai estar todo mundo lá, né? E a gente vai jantar tudo junto lá no sábado, cara, para fechar o ano assim com chave de ouro mesmo. Vai ser legal pra caramba, né? Então, pena, né? Quem não vai? Muito bem, cara, hoje voltamos aqui com as nossas lives, né? Depois do curso, cara, eu voltei a atender aqui na segunda-feira. Na segunda-feira mesmo eu voltei pro consultório e já atendendo aqui, atendi hoje cedo, foi corrido pra cacete aqui. Hoje cedo, atendi correndo pra academia, voltei, atendi à tarde, meia hora de intervalo, das 5h30 às 6h, das 6 às 9 agora, corri ali pra resolver um negócio e voltei. Estamos comendo aí
rápido, porque não está dando tempo. E hoje, 3 e pouco da manhã, 4 horas, tem que ir lá para o aeroporto pegar o teco-teco. Muito bem, pessoal. Retornamos com as nossas lives. Eu vou tentar aqui fazer pelo menos uma live por semana, tá bom? Uma live por semana, porque o próprio pessoal do curso falou: porra, Thiago, as lives são tão legais, cara. A gente aprende tanto, dá para absorver tanta coisa, e você parou de fazer a live. Vou voltar aqui com as lives pelo menos, né, uma vez por semana. Vamos ver se a gente consegue falar aqui, beleza? Muito bem, cara, hoje o tema que eu queria falar aqui, um assunto que eu queria conversar com vocês na live hoje, é um assunto assim, corrente já do que a gente já vem falando, né, da caixinha de resposta, e também do que é presente em todo consultório de psicologia, né, que é a questão assim, como que o medo ele causa um afastamento, né, do centro do teu eu, né, do centro mais profundo daquilo que você é mesmo, né? Então, o medo de ser quem você é, né, faz com que você crie ali uma imagem, faz com que você reduza, né, toda a grandeza do teu ser, tudo que você é, toda a tua natureza, a uma imagem puramente esquemática, né, que você criou na tua cabeça, que não é, né, não é o teu eu real, né, não é o teu eu real. Então, todas as vezes, cara, que a gente se priva, né, de confessar, né, para nós mesmos aqui, para Deus, e o que a gente é de fato, a gente tende a criar uma sobreimagem aqui, a gente tende a criar um personagem, né, que não é um personagem real, não faz parte disso. Isso daqui não tem nada a ver, né, com a questão de dramatizar a vida ou conseguir dramatizar com as circunstâncias da vida. Você cria um personagem falso, você caminha sobre um chão falso quando você não fala a partir do centro, né, do teu coração, por medo, né, por medo do que os outros vão dizer, por medo de como as pessoas vão te olhar, por medo de um olhar torto, por medo de uma crítica. Isso faz com que você, né, negue aquilo que há de mais verdadeiro em você. Tá entendendo? Então, todas as vezes que a gente, né, olha para dentro do nosso coração, e o nosso coração, olha só, o nosso coração, ele é o lugar da transcendência, ele é o lugar ali, né, onde está depositado ali todos os tesouros da eternidade, sim, mas ele também é o lugar da imanência, né? Então, existe sempre dentro do nosso coração um conflito, que é comum, que a gente vai ter o trabalho de uma vida inteira para conseguir, né, um certo equilíbrio entre as coisas e conseguir fazer com que a inteligência tome aqui a dianteira das nossas decisões, né? E quando a gente não consegue, né, acessar esse lado mais profundo e verdadeiro do nosso coração, o que acontece com a gente? A gente cria um personagem, né? A gente começa a falar com outra voz que não é a nossa. Isso aqui cria um afastamento daquilo que você é de fato, né? Porque a verdade, né, primeiro vem de uma confissão, né? Não foi assim na história da filosofia, né? Como que a filosofia começou? Algo há, né? Existe algo. Foi assim que começou a filosofia. A filosofia não começou no penso, logo existe. A filosofia começou no seguinte: algo existe de fato, né? E então a filosofia começa, né, numa confissão daquilo que eu sou capaz de ver com os meus próprios olhos, não daquilo que eu sou capaz de pensar. Tá entendendo? Esse problema aqui do cogitum, do Descartes, ele fudeu com a cabeça de todo mundo. É uma coisa complicada na prática, tá? Mas na teoria é fácil de resolver, tá? Então a filosofia, ela começa de uma confissão. Quando você não é capaz de confessar aquilo que está debaixo dos teus olhos, ou seja, trazendo isso para a tua personalidade, para a tua vida pessoal aqui, quando você não é capaz de confessar aquilo que você é, você cria um personagem, você cria aqui um espantalho daquilo que é você, né? Ou seja, você afasta
né, a tua voz do centro, né, da tua personalidade, e aí você já não conhece mais quem é que está falando, tá entendendo? Você não conhece mais quem é que está escrevendo essa história. Você passou a pena aqui que você está escrevendo a tua história, a tua biografia, para outra pessoa, para um monte de coisa que entrou na tua cabeça, que não é você, entendeu? Que não é você, aqui o eu mais profundo. E lógico que quando a gente vive tudo assim na casca da nossa personalidade, na casca do nosso coração, é comum que o nosso coração ele ganhe um monte de fantasia. É comum que a nossa cabeça ela ganhe um monte de fantasia, ela gere um monte de fantasia, justamente porque nós não temos a experiência real aqui. A gente criou um personagem, né? A gente criou aqui uma história na nossa cabeça daquilo que é a realidade, de como ela funciona, de como tal pessoa vai reagir, de como minha mulher vai reagir, de como meu marido vai reagir diante das circunstâncias, diante daquilo que eu sou, né? Então você fica temeroso. Né? Você já não é capaz mais de confessar aquilo que você sabe, aquilo que você é, porque você está com medo, né, da represália do meio, entende? E essa represália do meio vai fazer, né, esse medo da represália vai fazer com que você crie, né, uma voz aqui, você comece a falar com uma voz que não é tua, né? Você passa a ser um retóricozinho barato. O que você quer? Apenas convencer as pessoas. Você não quer viver de fato, você não quer a verdade, né? Você quer apenas o prestígio das pessoas e é fácil, porra, afinal de contas é fácil você conseguir o prestígio das pessoas, é só você falar o que elas querem ouvir, né? E pronto, acabou. Só que o que acontece? Quando você começa a agir na base do cálculo, né? Começa a manipular as pessoas, começa a falar o que elas querem ouvir, para você ganhar o prestígio dela, você cria um afastamento daquilo que é a verdade mais profunda. Criando um afastamento daquilo que é a verdade mais profunda, logo a mentira vai ser o fundamento do teu discurso, a mentira vai ser o fundamento da tua escrita biográfica aqui. E a mentira, cara, ela provoca em você uma certa insegurança, né? Uma certa insegurança não, uma insegurança do caralho. Você tá entendendo? Quando você sabe que você está mentindo para você mesmo, qual que é o primeiro sintoma aqui? Você fica com medo, entendeu? Você fica com medo de que descubram a verdade ou de que tua máscara caia, né? Não é assim? Não é assim que acontece? Então, veja bem, logo, né, você fica aqui todo temeroso da realidade, né? E o que acontece na cabeça de quem entra, né, de quem cai nesse engodo aqui, né, de não confessar aquilo que está dentro do próprio coração? Você começa a projetar coisas. Logo, você começa a ver que você é um falso, porra. Né? Você não é capaz de confessar aquilo que você sente, mas você é capaz de ver aquilo que você está sendo, né? Então você começa a ver que você é um falso, que tua vida é uma mentira, né? Que tudo está indo mal, né? Que o teu relacionamento é mal, porque você não se relaciona com a verdade mais profunda do teu coração, você tem medo de mostrar o teu coração para os outros, você só mostra uma imagem muito recortada daquilo que é o teu coração. E você começa a viver na mentira. Isso cria, né, vai criando na nossa cabeça uma espécie de projeção que você olha para o mundo e você começa a projetar a tua imagem no mundo, né? Se eu sou assim, né, se eu finjo uma felicidade, todas as pessoas que aparentemente estão felizes à minha volta estão mentindo, né? Quando eu levo aqui o meu casamento, a minha vida, empurrando com a barriga, né? Quando o meu casamento é uma grande mentira, etc e tal, quando o meu relacionamento é uma grande mentira, o que acontece quando eu vejo aqui um casal que se dá bem? Quando eu vejo um casal ali que consegue, sei lá, ser feliz, cara, né? Naturalmente assim, né? Eu infrinjo sobre eles um julgamento, né? Eu falo, pô, isso daí é uma mentira, né? Não é possível que seja assim. Você tá entendendo? Logo, aquilo que eu começo a ver no mundo se torna pura projeção da minha cabeça. É uma imagem minha projetada no mundo. Quando você não é capaz de declarar aquilo que está no teu coração, quando você não é capaz de ser você mesmo, porque você está morrendo de medo, você começa a inventar uma mentira sobre você e essa mentira se torna um óculos pelo qual você vê o mundo. Tá? Então você começa a falar que tudo é mentira, né? Tudo é falsidade,
Ninguém é feliz, não existe fidelidade, não existe virtude, não existe santidade no mundo, não existe ninguém, tudo é uma merda. Você começa a entrar numa espécie de niilismo profundo e a esperança vai sumindo de dentro do teu coração, porque, aliás, se tudo é uma falsidade, então não tem jeito, meu filho. Tá entendendo? Se todas as vezes que você vai lidar com as pessoas é na base da falsidade, né, não tem jeito. Né? E se é uma falsidade, se tua vida é uma falsidade, o que acontece com você? Não é você que está escrevendo essa história. Tá entendendo? Não é você que está vivendo. Né? Você está vivendo na casca aqui, na casca mesmo, aqui, no negócio mais superficial possível. Porque você está morrendo de medo de ser aprovado ou não. Né? Então você faz tudo para conquistar os outros, só que não, isso não é você. Né? Isso não é você, porque você fica naquela pira de que se você for você verdadeiramente, do jeito que você é, você não vai ter o que você quer. Tá entendendo? Só que isso aumenta ainda mais um conflito que já é natural no nosso coração. Tá entendendo? Então, como é que a gente sai aqui, né, dessa matrix do narcisismo? Como é que a gente sai dessa matrix da neurose? Né? Confessando aquilo que está debaixo do nosso nariz, aquilo que está debaixo do nosso olho, né? Sem cair nesses extremos, porra. Tá entendendo? Sem cair nesses extremos aqui, né? Imagina só, vamos imaginar aqui que tu teve um trauma, né, na infância ali, sei lá, qualquer coisa aí, você foi, né, teve um trauma, isso daí não sai da tua cabeça e tal, e você tem medo de falar disso, de tocar no assunto, etc e tal, e logo, né, logo que você tem medo, você não consegue conversar disso, por exemplo, com as pessoas que estão próximas de você, você não consegue botar para fora, né, porque você tem vergonha daquilo que aconteceu com você. Né? Quando isso acontece, você dá uma ênfase para um período, para um episódio da tua vida, né, que é só mais um episódio. Você está entendendo? Quando tu tem vergonha de falar daquilo que você é, né, você torna aquela coisa especial demais. Quando você tem vergonha de confessar o teu pecado, por exemplo, né, cara, você está falando que o teu pecado, aquilo que você fez, é especial demais. Né, que não tem jeito. E aí o que acontece com você? Né? Você começa a se relacionar com os outros na casca e aquela coisa está gritando dentro do teu coração. Né? Você quer falar aquilo ali para tua esposa, para o teu marido, para tua mulher, para a pessoa que está próxima, para teu amigo, para tua secretária, sei lá. Né? Mas você não fala. E o que acontece com você? Você começa a ser uma pessoa falsa. Você começa a lidar com os outros na casca da tua personalidade. Né, do modo mais superficial possível, porque você está cagando de medo da verdade. Né? Agora, quando você vê que é possível falar disso, né, que é possível olhar aqui o seu trauma, eu não estou desdenhando do teu sofrimento não, meu filho. Eu estou falando assim, que é possível olhar o teu trauma como uma parte integrante da tua biografia, e não como uma coisa muito especial, porra. Tá entendendo? E não como uma coisa muito especial, porque se você torna isso muito especial, você fica travado nessa porra, você entra numa neurose, né? O palco para de girar e trava e fica uma cena só passando na tua cabeça, que é o quê? Aquela cena do trauma. Então, por exemplo, todos nós temos traumas, todos nós carregamos dentro do nosso coração um monte de porcaria, mas um monte de beleza também. Né? Você não é só porcaria, e você também não é você não é um santinho, meu filho. Né? Agora, para você conseguir, né, se relacionar bem com as pessoas, né, se relacionar bem consigo mesmo, com Deus, etc. e tal, você precisa viver dentro daquilo, né, que é a verdade. E a verdade, como é que se obtém a verdade? A verdade não é uma coisa assim de você ficar estudando pra caralho e tudo mais. Não é assim que se busca a verdade. Como é que se busca a verdade? Você vai confessar desde baixo, né? Você vai confessar as coisas mais óbvias que está debaixo do teu olho, cara. Né? Você vai confessar as coisas que você está vendo aqui e agora. Não adianta você fugir disso e buscar verdades mais elevadas, tal e tudo mais, se você desconhece a verdade que está bem debaixo do teu nariz. Você está entendendo? Não adianta você querer, né, ir lá desbravar, tomar Jerusalém e tal, como um grande cruzado, se você não consegue aqui, meu filho, ver a necessidade aqui, ó, do ambiente que você está, né?
teu quarto está desarrumado, né? Você não toma banho, você não escova o dente, você não se olha mais no espelho, tá entendendo? Você não consegue lidar com as necessidades mais básicas da existência humana, ou seja, você não consegue ser cordial com os outros, né? Você não consegue olhar nos olhos das pessoas, você fica morrendo de medo do que os outros podem achar de você. Você ainda não tem aquela virtude mais elementar de todas, que é a virtude da convivência humana. Né? Você está sempre reparando demais, você está sempre invejoso demais, você está sempre, né, parando demais na vida dos outros, né? E prestando atenção demais na vida dos outros, e você não consegue aqui se ater à tua própria vida e dizer, olha, dentro do meu coração, né, na minha vida, aqui na minha historiografia aqui, existe momentos ruins, existem traumas, existem coisas aqui que eu tenho vergonha, né, de confessar, existem coisas que eu tenho vergonha de falar, né? Mas, porém, isso daqui é um fato, isso daqui aconteceu mesmo na minha vida, eu fiz isso daqui aconteceu comigo, mas é parte integrante da minha história, eu não posso ficar parado nessa porra, né? Por que o Padre Pio falava isso para os seus direcionandos? O Padre Pio conhecia o funcionamento da mente humana, os santos sabiam muito bem como funcionava a natureza humana, né? E ele sabia da lei paradoxal do pensamento. Então, quanto mais você tenta sair de um pecado, quanto mais você fica tentando sair de um pecado, quanto mais você fica lutando, assim, batendo de frente nessa porra, né, mais você vai cair. Por quê? Para você fugir dele, para você sair disso daqui, você tem que lembrar da coisa e né, o negócio ali, tua vontade está deficiente, você não consegue dizer não na hora que você lembra. Tá entendendo? Então o que você vai fazer, meu filho? Você vai colocar essa porra como parte integrante, né, da tua história, você vai colocar as tuas misérias como parte integrante da tua história, sem fugir delas, né? Sem fugir delas. Sem dizer, eu tenho nojo disso daqui, isso daqui eu não vou falar para Deus, isso daqui eu não vou contar para ninguém, eu não vou pedir perdão para ninguém, eu não vou dizer para ninguém, eu não vou pedir ajuda de ninguém. E quando você faz isso, né, você dá uma ênfase, né, para uma coisa que é uma coisa, no fundo, é um episódio só de toda a trilogia da tua história. Então, o filme precisa rolar, né? O filme precisa acontecer, a trilogia precisa andar. E quando você não é capaz de confessar isso, fala assim, tá bom, cara, isso daqui que passou é parte integrante da minha história, isso daqui acontece, né, com a maioria das pessoas também, né? Eu não sou nada especial aqui porque eu tenho um trauma, porque eu tenho uma deficiência, porque eu tenho, sei lá, eu tenho um hemorroide, eu tenho um bicho de pé, etc. Né? Isso daqui tá passível de acontecer com todo mundo. Né? É uma possibilidade da existência. Daí você para de achar aquela coisa muito importante e consegue falar dela, né, aqui sem afetação. Agora, se você tem medo de confessar aquilo que está no teu coração, se você tem medo de confessar aquilo que está aqui, ó, mais próximo de você, você nunca vai alcançar nada maior. Você nunca vai ter um bom relacionamento com as pessoas, porque você está sempre temeroso, você está sempre se escondendo, você está sempre escondendo uma parte tua, né, que você quer falar e tal, mas você caga de medo, tá entendendo? E aí tu cria um personagem, aí, né, fudeu toda a tua biografia. E se não é você, né, se não é o eu mais profundo, essa parte mais profunda e consciente, tua, que escreve a tua história, que toma as decisões, né, tua biografia fica cheia de buraco. No sentido assim, que você começa a fazer coisas, tomar decisão sem pensar, né? Você começa a viver de momento, você entendeu? Você começa a viver assim, impulsivo, né? Você faz tudo na flor da pele, você não pensa em nada, você não reflete sobre nada, e aí você começa a fazer tudo assim na base da sensibilidade. Aí pronto, meu filho, aí quando você olha para trás, você olha, minha vida tá uma merda e eu não sei onde eu perdi o fio da meada, tá entendendo? Agora, talvez você seja uma pessoa dessa, talvez você esteja aqui assistindo a live e olhe para a sua vida e fale assim, Thiago, eu menti pra caramba, eu tive vergonha de mim, eu tive vergonha dos meus pais, eu tive vergonha da minha condição financeira, eu tinha vergonha da minha roupa, eu tinha vergonha do meu carro, eu tinha vergonha na escola, etc e tal. Beleza, cara. Mas de agora em diante começa a falar a verdade.
Entendeu? A verdade sempre, porra. Porque se não é a verdade, não existe alguém aí dentro desse corpo seu aí. Não existe ninguém aí dentro. Tá entendendo? Não existe uma substância. Tá entendendo? Que fala. Não existe um eu. Esse é o problema. Quando não existe uma verdade, não existe um eu. O eu só é possível dentro da verdade. A sanidade psicológica só é possível dentro da esfera da verdade. Quando você foge, quando você racionaliza o mundo e as coisas, você está fugindo da verdade, cara. Você está cagando de medo, né? E dizer a verdade sobre você mesmo e sobre as coisas não é para os outros. Você não é para sair por aí contando seus pecados para todo mundo. Não é para sair contando suas merdas para todo mundo. É para você contar para você mesmo, né? E para Deus, no caso, né? Que aquilo que você sabe sobre você. Tá entendendo? Aquilo que você sabe. Olha, isso daqui eu fiz, isso daqui aconteceu comigo, etc e tal. E pronto, acabou, cara. Né? Você não vai ficar dando ali para episódios isolados e soltos assim da tua história uma ênfase de desfecho final. Você não vai fazer isso. Se você fizer isso, você está morto, meu filho. Tua vida acabou aqui no começo. Né? Você não escreveu nenhum parágrafo e pronto. Você entregou a redação ali, né, da tua história, né, da tua biografia com 5 linhas só. Você tá maluco? Tá entendendo? Você tá pirando, pô. Né? E acontece que quando você começa a viver na casca assim, e na mentira, você começa a projetar a tua imagem no mundo. O mundo todo aqui é mentira, né? A felicidade das pessoas à minha volta é mentirosa, né? Tá todo mundo mentindo, tá todo mundo fingindo, tá todo mundo aqui fazendo cena. Né? Você começa a projetar tudo nos outros. E aí o que acontece? Você fica um baita de um burro. Burro e neurótico ainda por cima, né? Que aí você não consegue abrir o teu coração. Então, não dê essa ênfase para esses episódios isolados, tá entendendo? Entenda a tua história como uma grande narrativa, um grande romance, um grande drama. E enquanto isso, você vai aqui decidindo e confessando a verdade que está mais próxima de você. Você nunca vai ser uma pessoa de verdade se você não confessar aquilo que está dentro do teu coração. Aquilo que só você sabe. Tá entendendo? Tem coisa que as outras pessoas sabem de você se você contar. Mas tem coisa, a tua história, ela não é inconsciente para você. O teu próprio coração, ele não é uma coisa velada para você. Você sabe aquilo que está dentro de você. E se você não é capaz de enxergar isso que está mais próximo de você, você nunca vai enxergar nada que está para além disso. E toda tentativa de enxergar algo que está para além disso é uma fuga. É uma fuga de si mesmo. Está entendendo? Então, sem essa confissão de que algo há, né? E esse algo há não é uma coisa da tua cabeça, não. É uma coisa que está aqui. Você está entendendo? Não é uma coisa que está aqui, né? Vamos tentar resumir aqui a história da filosofia ocidental no seguinte, né? Até um certo período ali, né? Essa premissa de que algo existe, algo se movimenta e existe uma verdade, né? Guiou aqui a história do pensamento no Ocidente. Então, digamos assim, né? Existia ali o método da confissão. Eu confesso que eu estou vendo, alguma coisa existe aqui, né? Depois chegou um tal de Descartes lá, eu penso, logo existo, né? Então a coisa saiu daqui do coração e veio aqui para a cabeça, né? Agora, é porque eu penso que eu existo. Não, meu filho, não é porque você é capaz de pensar que você existe. Você está entendendo? Não é porque você é capaz de pensar que você existe. Você existe, por isso que você é capaz do pensamento. Entendeu? Então, volta, sai daqui, né? Sai dessa racionalização desgraçada, né? Desse psicologismo do caralho e volta aqui pro teu coração. Quando você é capaz de confessar aquilo que está no teu coração, você começa a criar essa habilidade, né? De viver na verdade. Lógico que tem coisa dentro do seu coração que você não quer falar, você não quer olhar.
né? Mas se você foge disso também, você também está passando um pano, você está jogando a coisa debaixo do tapete. Não vai adiantar, porra. Não vai adiantar. Então, se tu teve um trauma, se tu teve um sofrimento e tal, entenda isso como parte integrante da tua biografia e não como um rasgo aqui na tua biografia. E não como uma parte muito especial. E não como desfecho final da tua história. É só um período, porra. É só um episódio. Tá entendendo? É só um episódio. Né? Não fique preso nessa merda aqui, senão tu vai ficar neurótico. Aí já era. Né? Aí não tem jeito. Tá entendendo? Então, a verdade sempre doa o que doer. Né? Doa o que doer. A gente vê ali aquela narrativa arquetípica, né, da crucificação de Jesus Cristo, no Calvário ali, né, a gente vê dois ladrões. Né? A gente vê aqui duas pessoas aqui, né, com semelhantes biografias. Né? Os dois eram ladrões, então por isso foram crucificados ali. E a gente vê, né, no meio aqui, no centro, né, a própria verdade encarnada. Tá entendendo? Ali, né, a redenção da história humana a gente vê aqui crucificado no meio. Né? Um desgraçado que está ali crucificado nega, né? Ele nega aquilo que ele é. Né? Ele nega aquilo que ele sabe dele mesmo. Né? Eu sou um filho da puta, um ladrão, um desgraçado, tal, não sei o quê. Ele nega isso. Eu não mereço estar aqui. Entendendo? Eu não mereço estar aqui. Agora, o que o outro faz? Né? Ali, o Dimas, né? O bom ladrão. O que ele faz? Né? Ele confessa. Você está entendendo? Ele confessa o que ele era. Assim, não, eu mereço isso daqui. Né? Vocês, né? Você falou para o Cristo ali, né? Você é inocente, mas eu não. Eu sei que eu fiz. Entendeu? Eu sei o que eu fiz. Eu mereço estar aqui. Você não. Né? E por que eu mereço estar aqui, né? Existe um eu aqui que é capaz, né, de clamar a redenção. Você está entendendo? Então, quando tu morreres, lembra-te de mim hoje, né, quando entrares no céu. Então, a gente vê que diante da verdade, ou você assume o que você é, ou não tem redenção para a tua história, ou não tem redenção para você. Isso daqui não é pregação religiosa. Você está entendendo? Eu estou falando aqui de uma narrativa arquetípica aqui das Sagradas Escrituras. Né? Diante da verdade, meu filho, se você não confessa aqui o que você é, não existe redenção para você, porque não existe um eu substancial capaz de pedir o perdão de suas faltas, capaz de pedir ali a misericórdia para com você mesmo. Está entendendo? O que você vai fazer? Você vai se afastar de você mesmo, você se autofragmenta aqui. Não existe uma unidade aqui, uma substância, não existe. Agora, por exemplo, vamos supor, você fez um monte de merda na vida, né, até agora, sei lá, mas você é capaz de confessar isso, né? Você fala assim, não, eu sou o cara que fez isso. É uma merda, mas eu fiz. Né? Então, você também é capaz, né, de redimir a tua história, porque isso daqui agora está na tua mão. Você fez, né? Você pode reparar, você pode dar um novo rumo. Agora, se você cria um afastamento, né, do teu núcleo existencial aqui, do teu coração, acabou para você. Né? Aí sim você está fadado ao erro, ao fracasso, etc, etc. E tal. E sua vida vai ser uma tristeza sem fim, meu filho. Agora, na hora que você confessa o que você é, na hora que você confessa as merdas que você fez, tá entendendo? Você também é capaz de dar um novo rumo. Você não é o teu erro. Você não é as coisas que você faz. Tá entendendo? Fazer é uma coisa, ser é outra. Você tá entendendo? É justamente porque você não é o teu erro que você consegue dar um desfecho diferente para a tua história. Agora, se você começa a se identificar demais com o teu erro e acha que você é o teu erro, você é a merda que você fez, então acabou, meu filho. Você está determinado até o fim aqui a errar e continuar na merda. Né? Agora você consegue olhar essa porra, você consegue olhar o teu quarto, você consegue olhar a tua mãe que você ofendeu, você consegue olhar o teu pai que você ofendeu, você consegue olhar o cara que você está devendo, você consegue olhar a pessoa que você roubou, né? E dizer assim, olha, eu não sou isso daqui, né? Por isso eu consigo dar um desfecho diferente aqui para minha história, né? Eu consigo terminar ela de modo diferente do que eu comecei.
Você está entendendo? Agora, quando você se afasta disso, você não consegue fazer nada, meu filho, porque não existe substância, não existe alguém que escreve, não existe uma mão que está escrevendo ali a história, não existe quem está tomando decisão, não existe um eu consciente aqui, né? Então, a primeira coisa, primeiríssima coisa que nós devemos fazer é voltar para essa verdade elementar que não está longe de nós, né? Está aqui, ó, dentro do nosso coração. Você está entendendo? A filosofia é o progresso do conhecimento, e a filosofia começou como? Né? Aqui dentro, né? Aqui no coração. Ela não começou na cabeça, ela começou no coração. Você está entendendo? Quando eu sou capaz de confessar, algo existe, alguma coisa se movimenta, parece que existe uma verdade nas coisas. Agora, quando eu digo, né, igual ali, né, o problema ali do Descartes, né? Problema cartesiano ali, eu penso, logo existo, né? Então a coisa está na base do pensamento, meu filho. Não tem coração, não tem um eu substancial. Você cria um afastamento de você e aí está tudo perdido. Então, primeira coisa, né? Você quer ser feliz? Né? Você quer dar um novo rumo para a porra da tua história? Né? Você quer escrever diferente? Você quer reparar as merdas que você fez? Primeira coisa, assuma, né? Existe um eu aí dentro de você. Né? Existe alguém que fez essas merdas e você não pode fugir disso. Você está entendendo? Você consegue enganar todo mundo, mas teu próprio coração você não consegue, né? Você não consegue enganar a própria verdade, entende? Você sabe o que você fez, você sabe o que você é, e é justamente por isso que você consegue dar um desfecho diferente para essa merda. Você está entendendo? Então, mãos à obra, entende? Então é assim, ó, é aqui a verdade no coração e continuar caminhando, custe o que custar, né? Ainda, eu falei isso daqui nos stories, ainda que o mundo caia na tua cabeça, ainda que o mundo desabe sobre a sua cabeça, a verdade, você está entendendo? A verdade, doa o que doer, morra, né? Crucificado, mas morra pela verdade, entendeu? Morra na verdade, né? Vai custar, né? Dizer a verdade, ensinar a verdade, custa, né? Apresentar a verdade às outras pessoas, né? Vai te levar aqui a um martírio, ou um martírio mesmo de sangue e tal, ou um martírio mesmo incruento, né? Ali da solidão moral, de você ficar sozinho, de você ter aqui, né, ficar esbravejando, falando, até que as outras pessoas se retornem a essa verdade profunda, elementar aqui. Mas, né, quando a gente se afasta da verdade, tudo perde o sentido, né? A gente cria um mundo da nossa cabeça, um mundo que foi nós que inventamos, um mundo onde nós somos Deus, tá entendendo? Então, doa o que doer, a verdade, né? Acima de tudo, sempre a verdade. Se tu não quer ficar maluco, né, é confessar aquilo que você sabe, a verdade mais próxima que é a verdade do teu coração. A gente volta numa outra live aí.